Nós, da Sociedade do Pensamento Livre, convidamos você a superar-se através da prática sugerida da introspecção. Independente das transformações que julgamos necessárias em nossas vidas, temos como imutável o propósito maior que nos une: uma vida melhor, individual e coletiva. Afinal, ninguém nasce para si mesmo. Acreditamos que o despertar do saber que necessitamos para uma vida melhor, com maior compreensão de nós mesmos, acontece quando nos permitimos a prática da introspecção. Este elo de comunicação entre o consciente e o inconsciente. O saber, que então se manifesta do inconsciente para o consciente, gerando o pensamento intuitivo, é a chave para a superação das coisas que nos limitam. Para nós, o inconsciente é um iceberg de soluções e de poder pessoal, muitas vezes não revelado. Assim, ouvindo e utilizando a nossa intuição, teremos a tão desejada resposta para vários problemas que nos limitam e muitas vezes não nos permite sermos uma versão melhor de nós mesmos. Novas opções emergirão do inconsciente para interagir consigo mesmo, com o seu mundo, contribuindo para uma vida melhor e mais humanizada. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, em mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Aqueles que nos acompanham lembram que no último programa nós tivemos aqui a grata presença da Doroti Volnievics, que contribuiu bastante no nosso programa com algumas perguntas e a gente pôde tecer alguns comentários dentro daquela visão que nós temos relacionada à vida, que obviamente nem sempre é a visão mais correta, mas aí deixamos ao julgamento de cada um que nos escuta diante das nossas respostas. E essa semana a Doroti nos prestou um grande serviço aqui em Otacílio Costa, coletando perguntas de ouvintes que acompanham o nosso programa, e nos encaminhou essas perguntas, e eu vou tentar na noite de hoje responder essas perguntas, obviamente dentro do meu conhecimento. Sei que às vezes ele é limitado, sei que às vezes as respostas podem não ir de encontro à necessidade daqueles que perguntam, mas vou pelo menos me esforçar no sentido de tentar contribuir de alguma maneira para ajudar aqueles que tão gentilmente nos encaminharam essas perguntas através da Doroti. Eu acho até que vamos intitular o programa da noite de hoje como Perguntas do Povo, que foi assim que ela me colocou no e-mail nas perguntas que me enviou. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida então com as perguntas da noite de hoje. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre,
que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Bem, eu vou tentar aqui responder as perguntas que me foram enviadas, e é interessante que me foi solicitado que essas perguntas fossem mantidas anônimas, sem o nome das pessoas que arremeteram. Eu, na verdade, gostaria de poder até conhecer essas pessoas para ter um perfil individualizado de cada pessoa, porque as pessoas são diferentes, nós sabemos disso. E quando você responde perguntas, quando você não conhece a pessoa que está te perguntando, quem que está te enviando essa pergunta, quando você sabe sequer o nome dessa pessoa, obviamente a gente responde de forma mais generalizada, aí com um conhecimento, vamos dizer assim, humano no sentido mais genérico da palavra, de um plano mais amplo, não é? Na amplitude da resposta, que às vezes não se aplica àquela pessoa, àquele indivíduo especificamente, dado as suas particularidades. Então eu peço encarecidamente às pessoas que não estiverem satisfeitas com as respostas que eu, porventura, passar na noite de hoje, eu me coloco à disposição. O programa termina sempre às 8 horas, se um dia quiserem bater um papo comigo aqui depois da rádio, fiquem à vontade, para que eu possa conhecer essas pessoas pessoalmente, nas suas particularidades, e de repente talvez até conseguir ajudá-las de forma mais objetiva. A primeira nos diz o seguinte: boa noite, Fiorello, sou ouvinte da Rádio Cidade do seu programa, todos os sábados, parabéns por tudo que você fala e representa uma saída para muitas coisas que nós chamamos de problemas. E hoje quero fazer umas perguntas. Primeiro, você acha que a nossa vida é feita de escolhas que não adianta meus pais a programarem para mim? Bom, esta primeira pergunta eu gostaria de responder dentro daquilo também que é um pouco da filosofia da sociedade do pensamento livre. Na sociedade do pensamento livre, como já coloquei algumas vezes aqui em alguns programas, nós acreditamos que a vida é um desígnio. E eu até fazia um adendo dizendo que as pessoas que são tremendamente religiosas, principalmente os cristãos, né, que aceitam aquela parte do Pai Nosso que diz: seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu, também aceitam que a vida é um desígnio. Porque quando você aceita isso, pressupõe-se que você tem uma vontade que vai além da sua mesma, não é? Citando um exemplo bem simples para que possamos ter uma compreensão maior, é o exemplo do subordinado na empresa, que tem uma função específica. Então ele é subordinado a um superior. Consequentemente, ele não tem vontade própria, ele tem que agir de acordo com a vontade desse superior. Os cristãos estão subordinados ao Deus da sua fé. Consequentemente, eles não podem agir por vontade própria, têm que agir dentro das vontades de Deus, assim exposta no livro da Bíblia, que é o livro que os cristãos seguem. Não é verdade? Então, isso, de certa forma, é um desígnio. Eles estão designados a viverem desta forma, né? Nós acreditamos também na sociedade do pensamento livre que o ser humano vem designado para determinadas coisas ao longo de sua vida. Porém, daí dizer que o ser humano não tem escolhas, eu diria que não. Eu diria que o ser humano, sim, é livre no sentido de fazer a sua escolha, de viver efetivamente o seu desígnio, ou seja, de tentar descobrir. E aí a nossa sugestão é sempre a introspecção. Através da introspecção, a busca desse autoconhecimento, descobrir quem ele é de fato, quais são os seus desígnios, aonde ele se ajusta melhor em relação à vida, e ele é livre para escolher se quer ou não viver aquilo que lhe foi designado. Então, nesse sentido, ele é livre sim para fazer suas escolhas. E eu lamento dizer que ao longo destes anos que eu tenho experienciado de vida, a percepção que eu tenho tido, e isso é uma das coisas que até me traz a fazer esse programa, que me motiva a fazer a sociedade do pensamento livre e a levar esse projeto adiante, é perceber quantas pessoas estão vivendo ausentes de seu desígnio, né?
Dando exemplos simples, como eu cito, o pintor de parede irritado pintando aquela parede porque ele não nasceu para aquela profissão. De repente ele nasceu para ser um carpinteiro, mas ele está ali tão somente para buscar o seu pão, etc., sem a preocupação se aquilo efetivamente é o que conjuga com o seu ser e com as suas aptidões. Então esta é uma escolha errada. Às vezes até no curso que você faz numa universidade, né? Quantos que se perguntaram se de fato aquilo tem alguma identidade com ele, aquilo que ele está cursando tem uma identidade com ele, ou se ele está perseguindo simplesmente a parte material que vai advir desse ou daquele curso que ele está fazendo no momento. Então, nesse aspecto, a vida obviamente oferece escolhas, é a questão do livre-arbítrio, né? Você pode escolher querer efetivamente se descobrir quais são os seus desígnios e viver de conformidade com eles, ou negar-se, ou continuar, como eu dei o exemplo, pintando aquela parede, odiando a parede, com raiva dela, porque aquilo não é da sua competência, consequentemente sofrendo até o final da sua vida. Então eu diria que nós somos livres para fazer escolhas, porém nós sempre temos a possibilidade da escolha correta. Então a nossa liberdade reside em negar ou aceitar o nosso desígnio. Voltando no exemplo do cristão, a liberdade do cristão reside no fato de ele aceitar se deve ser feita a vontade de um ser maior, do Deus que ele acredita, ou se ele deve viver de acordo com os seus pensamentos e com a sua liberdade de ação. Não é verdade? Eu acho que esse exemplo deixa bem claro o que são escolhas. Então, se você optou por ser um cristão, se pergunte até que ponto, efetivamente, você está subordinado à vontade de um Deus, às leis que Ele coloca através do livro da Bíblia, que você muito bem conhece como cristão, não é? Então, é óbvio, você é livre para errar, mas é certo errar? Se você optou por isso, eu diria que não. A mesma questão é o desígnio. Se posso fazer algo melhor, com uma competência maior, não é coerente da minha parte que eu não me pergunto quais são as minhas aptidões, afinal. O que efetivamente eu domino melhor, o que eu sei fazer melhor. Aí ele coloca que não adianta os meus pais programarem para mim. Obviamente que não. Eu diria que às vezes a dificuldade dos pais relacionada aos filhos se deve ao fato de os pais mesmo não terem ainda de fato se encontrado diante da vida, dentro dos seus próprios desígnios e das suas convicções. Consequentemente, não passa uma segurança para o filho quando tento transmitir alguma coisa, porque estão inseguros em relação àquilo que eles mesmos praticam, né? Então, esse é um fator complicador nessa questão familiar. A segunda pergunta que nos é colocada: você acha que o meio em que vivemos contribui para que a gente mude nossa personalidade e escolhas? Então, como eu poderia ser mais convicto e realizar mais os meus objetivos na vida? Olha, é interessante que a primeira parte dessa pergunta, dessa segunda pergunta, se eu acho que o meio em que vivemos contribui, eu diria que sim e não, né? Porque já coloquei aqui em outros programas e é interessante, porque nós não podemos invalidar que a gente nasce numa determinada cultura, né? Por exemplo, o Brasil é um país essencialmente cristão, não é? Então, obviamente que quando a gente sai da meninice para a adolescência, a gente está constituído dentro de um lar, de uma família, dentro de um país que tem certos conceitos, não é verdade? Consequentemente, a gente herda esses, como eu digo, a gente entra num mundo de saberes emprestados. As coisas estão, de certa forma, prontas para nós, e elas nos são ensinadas a partir daí. Então é claro que este meio contribui muito na formação do nosso caráter, eu diria, da nossa personalidade, das nossas crenças, enfim, de tudo aquilo que tem relação conosco, né? Então, nascer nesses conceitos pré-estabelecidos, consequentemente, faz com que a gente vá absorvendo alguma coisa disso. Por isso eu digo sim e não. Não, porque também penso que na medida em que você adentra a fase adulta, né, porque isso é uma tendência quase que natural do jovem, enquanto adolescente, 16, 17 anos, 18 anos, às vezes até os 20 anos,
de culpar muito a sua educação, a sua família, pela sua situação, seja ela qual for. Normalmente o jovem se sente extremamente injustiçado, mesmo quando possui muitas coisas, mesmo quando foi lhe dado muito carinho, muito conforto, se sente mal amado, etc. Só que aí tem um fator interessante, que quando nós saímos da fase da adolescência para a fase adulto, nós efetivamente amadurecemos. Então, num determinado momento da vida, alguns aos 20 anos, outros aos 21, 22, enfim, isto varia um pouco de pessoa para pessoa, dependendo da particularidade de cada um, ele se percebe como um adulto. E eu diria que a grande maioria se percebe até da seguinte forma: muito bem, então, houve culpa em relação aos meus desacertos até então, sim, mas agora eu estou adulto. E agora eu posso escolher. Eu posso escolher entre permanecer com os meus pais ou não permanecer com os meus pais. Eu posso escolher dizer não a uma série de coisas. Eu posso fazer as minhas próprias opções, porque isto é ser adulto. É começar efetivamente a fazer escolhas, não é? Até eu poderia colocar que a vida é tão interessante que a maturidade ela pressupõe exatamente isso. Quando nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes de outras pessoas para nos dar a mamadeira nos primeiros tempos, antes de caminhar, etc., para nos auxiliar a caminhar e assim por diante, não é verdade? Aí, quando nós passamos para a fase de adolescentes, ainda somos dependentes dos familiares para nos mantermos na alimentação, uma série de fatores. Quando nós adentramos a fase adulta, nós nos tornamos independentes. Alguns jovens colocam: não me interessa o que meu pai pensa, o que minha mãe diz, porque eu já penso sozinho, não é? É interessante que essa fase, eu diria que ela é um tanto quanto imatura ainda, porque a maturidade plena do ser adulto pressupõe a interdependência. Ou seja, nem a dependência que se tinha outrora, enquanto criança, enquanto adolescente, nem também a autossuficiência, a pressuposta autossuficiência que se julga ter quando se adentra a fase adulta: sou dono do mundo, faço o que quero, porque nós vivemos numa sociedade coletiva. Então eu diria que a verdadeira maturidade adulta pressupõe a interdependência, ou seja, algumas pessoas necessitam de mim, do meu trabalho, do meu auxílio, do meu amor, da minha amizade, mas eu necessito também efetivamente de muitas pessoas, não é verdade? Então esta é a real fase da maturidade humana. É quando nós não pensamos mais nem como dependentes, nem como totalmente independentes, mas sim como interdependentes. Necessitamos sim um dos outros para se tornar a vida possível, uma vida pacífica e possível de ser vivida. Então, volto a frisar, é claro que o meio em que vivemos contribui sim, né, na nossa personalidade, diria às vezes até nas nossas escolhas até determinado momento, mas quando se pressupõe estar adulto, aí as escolhas já são mais independentes, ou seja, elas já são mais de minha responsabilidade e já não tenho mais culpados, não é verdade? Culpar o pai, ou a mãe, o esposo, a namorada ou o namorado, né? Eu tenho que começar a assumir a responsabilidade em relação às minhas tomadas de atitudes. E acho que aí é que eu deveria buscar efetivamente essa real identidade do ser. O que é bom para mim, o que eu desejo de fato, independente da influência externa. Ou seja, me autodescobrir. Depois essa pergunta nos coloca: então, como eu poderia ser mais convicto e realizar mais os meus objetivos na vida? Acho que nessa última colocação eu deixo isso bastante claro. Eu acho que a melhor maneira de a gente ter objetivos bem definidos na vida é o autoconhecimento. É de fato se conhecer. É ter um conhecimento muito grande em relação a si mesmo para que as suas escolhas sejam efetivamente relacionadas ao seu desígnio. Nós vamos a mais um breve intervalo e prosseguimos na noite de hoje com perguntas do povo. Muito feliz porque as perguntas são aqui de pessoas que residem em Otacílio Costa. Estou muito feliz com isso. Sei que é muito difícil hoje a gente conquistar uma audiência, né? Tanta gente aí com o celular na mão, com a internet na mão nesse momento, com televisão, com uma oferta enorme de mídia, e nós aqui na Rádio Cidade tentando conquistar aqui o nosso espaço, né?
e ainda que sejam poucos ouvintes, mas estou muito feliz de fato na noite de hoje por poder responder a vocês que nos encaminharam as perguntas, e espero que continue fazendo, e espero de certa forma poder contentá-los pelo menos que um pouco. Até daqui a pouco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, para mais um de nossos programas Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu quero aproveitar para mandar um beijão para minha esposa que está nos acompanhando em Lages através da internet, mandar um forte abraço aos sócios pensadores que nos acompanham em Balneário Camboriú, a César, o Andrés Rodrigues Lins, pessoal de Florianópolis, a Morelo, o Maurício, o Elton, enfim, pessoal de Vacaria, Marlene, o Osmar, pessoal aí do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Gepanis, enfim, todas as pessoas que nos acompanham, os sócios pensadores, os seguidores da Sociedade do Pensamento Livre através do Facebook. Agradecer a vocês pela audiência através da internet. Sugerir a vocês também que façam suas perguntas. Eu sempre cito que as perguntas que recebo de outras cidades a gente vai acumulando para fazer um programa, daí reunindo 4, 5 perguntas que são semelhantes, para que a gente não fique só nos programas de perguntas e respostas. Então elas não estão sendo ignoradas, muitas delas são respondidas por e-mail, e aquelas que não são respondidas por e-mail, que as pessoas nos solicitam para responder pela rádio, a gente vai efetivamente guardando para que se tenha um número maior de perguntas e aí se faça um programa especificamente sobre isso. Na noite de hoje, nós estamos aqui com o programa Perguntas do Povo, onde estou respondendo algumas perguntas que nos foram enviadas do pessoal aqui de Otacílio Costa. Esta aqui nos diz o seguinte: boa noite, Fiorello, sou uma ouvinte que não perde nenhum de seus programas. Olha, estou com uma dificuldade danada de me comunicar com a minha família. Sou mãe, tenho 3 filhos e ninguém me ouve. Cada um no seu celular, a gente já não consegue mais conversar. Meu marido diz que a culpa é minha, porque falo demais. Olha, não há diálogo familiar, estão indo mal na escola, não fazem tarefas, não gostam de ler. O que devo fazer? É interessante porque tem coisas que são tremendamente difíceis até a gente discorrer sobre o assunto. Especificamente nessa pergunta, seria tremendamente importante conhecer a pessoa. Traçar um perfil da pessoa que pergunta, que faz, que nos remete a essas perguntas, para que a gente possa tentar entender um pouco a visão dela em relação aos outros. Nós tivemos no passado 3 programas aqui relacionados especificamente à oração de São Francisco, não do ponto de vista espiritual da oração, mas nos preparando para os programas seguintes, que eram especificamente sobre o relacionamento humano. Por que a gente colocou nessa ordem e fizemos a oração de São Francisco em 3 etapas? Porque eu acredito que a oração de São Francisco é um ato sublime de como se proceder nos relacionamentos humanos. Isso não só
relacionamentos familiares, mas de toda a ordem, pai e filho, amigo e amiga, marido e mulher. Eu acho que ele é tremendamente um caminho pelo qual a gente poderia andar sem medo de tantos erros. Um dos aspectos interessantes que São Francisco coloca é a questão de que eu procure mais compreender que ser compreendido. E esta questão, às vezes, passa muito mal nos dias de hoje, porque ao mesmo tempo que ele quer se colocar como um instrumento de compreensão, ele tem que desenvolver essa capacidade em si mesmo. Às vezes nós tentamos compreender os filhos, a esposa ou o esposo, quando sequer nos compreendemos. Então há uma dificuldade muito grande, há uma distância muito grande nesta relação de entendimento. Por que o meu filho age desta ou daquela forma? Por que o meu filho me ignora? Por que o meu filho não me escuta? Mas eu me pergunto, será que eu me pergunto o que o meu filho gostaria que eu falasse? O que efetivamente é do interesse do meu filho? Ou às vezes eu diria isso também na relação a dois, o que é de interesse da minha esposa? Ou do meu esposo? Eu sei ouvir, eu tenho os ouvidos atentos para as coisas que são importantes para os meus filhos, para o meu esposo ou para a minha esposa? Ou eu simplesmente faço de conta que aquilo não tem nada a ver comigo? Ora, vou dar um exemplo prático. Por exemplo, nós homens gostamos muito de futebol. E as mulheres não gostam muito de futebol, não é verdade? Mas é impressionante, vocês sabem que, citando o meu próprio exemplo, minha esposa aprendeu a gostar de futebol por minha causa. E eu sei que ela não gosta de futebol, né? Mas às vezes ela liga para mim quando eu estou em Balneário trabalhando e diz: ó, pai, não se esquece que hoje tem jogo. Isso denota uma preocupação dela em me ver feliz, não é? Ou o inverso, minha esposa não é chegada à novela, mas supomos que fosse. Qual seria então a minha preocupação? De respeitar aquele espaço em que ela está assistindo a sua novela. Não precisa acompanhar a novela se você não gosta. Mas não torne aquilo algo insignificante só porque não significa nada para você. Significa muito para ela. Então eu acho que, de certa forma, esta questão é que nós estamos sempre na defensiva, não é? Nós queremos ser compreendidos porque necessitamos ser amados. Desejamos efetivamente ser amados. E aí atiramos porque as pessoas não nos compreendem. Mas a pergunta deve ser inversa: eu as compreendo? Voltando nessa máxima de Francisco de Assis. Ora, se eu quero que as pessoas me deem ouvidos, escutem efetivamente o que eu estou falando, porque é importante para mim, eu devo me perguntar até que ponto efetivamente eu me importo com o que é importante para elas. Porque normalmente nós não temos interesse nenhum por aquilo que diz relação ao outro, mesmo quando esse outro é nosso filho, é nossa esposa, nosso marido. E meu Deus, a gente divide o mesmo teto, o mesmo lar. Então quando que eu vou perceber que ainda que algumas coisas que ele gosta ou ela gosta e eu não gosto, mas para aí são importantes para ele, então pelo menos eu não devo ignorar que isto é importante. Que isto é importante para os meus filhos. Na questão das tarefas e tudo, eu me desculpe ao ouvinte, mas se eu estivesse pessoalmente com você, eu até faria algumas perguntas. Por exemplo, quando você coloca, né, que os filhos não estão interessados, a culpa é minha, meu marido diz que a culpa é minha porque falo demais, não há diálogo familiar, eles estão indo mal na escola, não fazem tarefas, não gostam de ler. Seria interessante se você tivesse me encaminhado, e se puder me encaminhar posteriormente, a idade de seus filhos, que aí é uma análise mais correta que a gente faria. E você diz o que devo fazer.
Eu de repente te faria algumas perguntas, se pudesse, pessoalmente. Você foi uma boa aluna? Você fazia suas tarefas? Você gosta de ler? Porque também há uma tendência natural nossa de fazer uma exigência dos outros daquilo que nós mesmos muitas vezes deixamos a desejar. Não estou dizendo que esse seja o teu caso, mas eu vejo em muitos casos pais frustrados porque não se realizaram na vida, porque não estudaram na vida, e agora acham que o filho tem o dever e a obrigação de se formar, como se o filho fosse uma extensão dele e fosse realizar aquilo que o frustrou durante a vida, que não conseguiram galgar um patamar maior do ponto de vista material e hoje cobram dos filhos que conquistem aquilo que eles mesmos não puderam conquistar. Então, às vezes, fazem do outro exigências descabidas, como uma extensão de um projeto que deveria ser seu e não deles. Nós colocamos no último programa e repito, nós temos a graça de ter filhos, porém não somos proprietários das pessoas, os seres humanos são livres. E a vida nos deu essa liberdade de escolha ao longo do tempo. E acho que às vezes esse inventário pessoal que cada um deveria fazer de si mesmo, através da introspecção compreensiva, admitir as suas limitações, os seus erros, reconhecer as suas virtudes, faria com que a gente pudesse fazer uma leitura melhor do outro, seja ele nosso filho, esposa, esposo. Mas é mais fácil analisar o outro, é mais fácil cobrar do outro do que de mim mesmo. Então eu deixo de certa forma essa indagação. Quando você nos coloca no final o que devo fazer, eu diria, compreender para ser compreendido. De fato, compreender de fato. Ah, mas eles estão só no celular. Mas o que tem de tão importante ali? Tentar se interessar um pouco por aquilo. Tem jogos que são interessantes, né? Eu parei de jogar videogame, eu tinha o quê? Eu sei que vocês vão rir, mas eu tinha mais de 50. Porque os meus sobrinhos adoravam, e eu gostava de compartilhar o Mario Bros, aquela coisa toda, com eles. Às vezes nós passávamos noites adentro, jogando videogame. Minha filha adorava, minha filha gostava mais de ficar na torcida do que jogando. Né? Então às vezes as pessoas me cobravam, mas tu, um coroa de 50 e poucos anos, aí na frente desse vídeo, com o joystick na mão e dele jogar Mario Bros. Porque era importante para eles. Então custava doar uma noite de sábado nessa brincadeira, compartilhando, etc. E eu pergunto, quando nós fazemos isso? Então o que devo fazer? Compreender para ser compreendido, buscar um autoconhecimento, admitir minhas limitações, admitir que talvez eles tenham muito mais a me dizer do que eu a eles, emprestar os meus ouvidos efetivamente para ouvir. Volto a frisar, eu espero não ter te frustrado nessa resposta e gostaria efetivamente de saber a idade de seus 3 filhos e talvez até de te conhecer pessoalmente para que pudesse dar uma resposta mais a contento. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida.
Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, mais um de nossos programas Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Um outro ouvinte nos coloca na noite de hoje o programa Perguntas do Povo. Nos diz o seguinte: boa noite, eu sou aqui do bairro Pinheiros. Como faço para participar da Sociedade do Pensamento Livre? Onde fica a sede em Lages? Existe algum site que eu pudesse estudar mais? E também como adquirir o seu livro? Bem, a Sociedade do Pensamento Livre em Lages, a sede é na Avenida Belisário Ramos, 5194. O telefone é 3224-0559. Hoje a sociedade funciona em caráter fechado, só para sócios, tanto em Lages quanto em Balneário Camboriú. Nós fizemos em caráter aberto os primeiros 2 anos e agora nós estamos caminhando para o 3º ano de sociedade, e hoje só com a participação de sócios. Para participar, para se tornar um sócio da Sociedade do Pensamento Livre, você deve acessar o site sociedadedopensamentolivre.com.br. Lá você vai encontrar um cadastro e através desse cadastro você pode fazer a sua inscrição, que não significa que você vai se tornar um sócio de imediato. Aí, consequentemente, você terá que adquirir as literaturas relacionadas à introspecção. Aí você vai ler os livros, manter uma comunicação conosco através de e-mail para avaliar a sua introspecção, a sua experiência relacionada à prática introspectiva. Posteriormente, você será convidado a participar então de um de nossos encontros fechados. E aí, nesse encontro fechado, só então é que você mesmo vai decidir se você quer ou não se tornar um sócio efetivo da Sociedade do Pensamento Livre. Os livros, portanto, eles só podem ser adquiridos via internet. Quando você se cadastra, a compra dos livros são necessárias, vamos dizer assim, e aí tem um desconto de 15%, inclusive, porque você está se tornando um possível candidato a sócio. As pessoas aqui de Otacílio Costa, como nós só vendemos pelo site, aí efetivamente você vai ter que fazer depósito do valor. Aqueles que acharam que isso vai dificultar muito para adquirir os livros, eu quero me colocar à disposição a partir do próximo sábado. Você pode vir aqui antes das 19 horas, eu estou sempre aqui na rádio em torno de 15 para as 7, e você pode adquirir aqui comigo, diretamente comigo, antes de nós iniciarmos o programa, ou às 20 horas, quando o programa se encerra, me aguarda ali na frente, a gente fica com as portas fechadas aqui, porque estamos só aqui no estúdio. Não é? Mas eu terei prazer. Hoje eu não tenho os livros à disposição, mas a partir do próximo sábado eu vou ter o cuidado de sempre trazer livros comigo, e aí não é necessário que você faça esse pedido pela internet. E aqueles que não são de Otacílio Costa e nos acompanham aí só através da internet, né? A gente recebe muitos pedidos do Rio Grande do Sul, Paraná e outros estados. Então está à disposição, tá ok? É bom que se diga que a Sociedade do Pensamento Livre hoje se tornou uma entidade fechada, eu diria que até em respeito à experiência introspectiva. Porque acreditem, ouvintes, vocês não imaginam a evolução das pessoas que se colocam à disposição da prática da introspecção disciplinada. Nós dizemos que há um saber inconsciente presente em todo ser e que esse saber vai muito além do próprio ser. Ele reside também no coletivo. E na medida que nós avançamos nessa introspecção coletiva com seriedade e disciplina, a gente consegue efetivamente ter intuições fantásticas até sobre coisas que ainda de fato não aconteceram e que virão a acontecer, e isso já se tornou factual em nossos encontros fechados. Agora, a Sociedade do Pensamento Livre, como o próprio livro Sociedade do Pensamento Livre predispõe, esse movimento pode ser fundado em qualquer cidade do país e até do exterior, se assim você o desejar. Basta que você comece a praticar a introspecção com um grupo de amigos ou mesmo familiares,
comecem a trocar experiência relacionada à prática introspectiva dessas pessoas do teu grupo, em qualquer cidade, em qualquer bairro, você pode desenvolver isso. E quando você tiver um grupo de 10 a 12 pessoas, aí você solicita um contato direto da Sociedade do Pensamento Livre, e aí nós faremos um encontro formal na sua cidade com esses participantes. Consequentemente, se a gente achar que esse grupo coletivamente já tem um conhecimento bem avançado relacionado à introspecção, aí a gente apadrinha para instituir uma célula, como nós costumamos chamar, nessa cidade em que foi solicitada a presença da Sociedade do Pensamento Livre. E aí oficializamos esse grupo, então, como sócios participativos da Sociedade do Pensamento Livre. Também você nos pergunta onde pode ler mais. Eu diria que o nosso site semanalmente dispõe de artigos relacionados diretamente ao pensamento, à introspecção. Então no site mesmo tem diversos artigos que eu acredito que vai ter muito que se divertir se acessar lá, no sentido de buscar esse autoconhecimento e orientação nesse sentido. E também temos a nossa página no Facebook, né, que tem aí sim publicações diárias, inclusive, aí de frases mais curtas, frases de efeito, sempre relacionada ao pensamento e à introspecção. A outra pergunta que nos chegou nos diz o seguinte: você acha que existe uma fórmula para ser feliz? E nós é que devemos procurar esta paz de espírito? Li num livro que quando estamos com sede e ganhamos um copo d'água, nos deixa muito feliz, dá uma alegria emocionante. Mas, se estamos para fazer um exame e temos que tomar 8 copos d'água, mudamos já o conceito desta alegria. É interessante, não é, que na própria pergunta, às vezes a gente consegue algumas respostas, né? Ela prossegue dizendo aqui: então você, diante do pensamento livre, concorda que tudo o que em excesso faz mal e deixa de ser alegria? Desde já agradeço pela resposta. É interessante que, se a gente for analisar cada pergunta assim de forma mais profunda, você percebe que a maioria das perguntas ela já vem com a resposta, né? Porque eu costumo dizer que a resposta daquilo que perguntamos, na maioria das vezes, já reside dentro de nós. Então o que nós queremos é só uma confirmação. De fato, quando a gente recebe a resposta da outra pessoa, a gente quer buscar confirmar aquela nossa própria convicção que tínhamos relacionado à resposta, até que ponto efetivamente aquele saber interior que está lá me dizendo é assim, ele tem fundamento, não é verdade? Então retificamos aquele fundamento da resposta que já residia em nós. Porque quando você exemplifica aqui com um copo d'água e atribui 2 momentos distintos relacionados ao sentimento, quer dizer, um momento de preocupação e um momento de felicidade, de tirar a sua sede, etc., enfim, de alegria, né? Eu acho que você coloca também essa questão da felicidade, quer dizer, algumas coisas que são importantes para umas pessoas que acham que aquilo é sinônimo de felicidade, para outras talvez não sejam. Eu me lembro que uma ocasião aqui no ar eu falava em relação à paz, né? A pessoa dizia: o que é viver em paz, afinal? E eu diria que a paz é interessante, mas ao meu ver, não quero dizer com isso que eu seja dono da verdade, mas que a paz total é a ausência de necessidade. E não é à toa que se diz que quando alguém vai a óbito, diz: agora ele está em paz, etc., porque ali é a paz plena mesmo, porque se acabam todas as necessidades no momento que se entra em óbito, não é verdade? Pelo menos as necessidades físicas, materiais, etc., né? Porque se nesse instante você não estiver com fome, com sede, com frio, né? Se você não tiver necessidade de algumas coisas nesse instante, você se encontra em paz. Então por isso que eu gosto de exemplificar assim: a paz é a ausência de necessidade. A partir do momento que já temos uma necessidade, nos foge um pouco a paz. Se vem a fome, nós já temos que procurar um alimento, já temos que fazer alguma coisa, não é verdade? Se vem o frio, temos que nos agasalhar e assim por diante. Isso simplificando na questão da paz. A questão da felicidade, eu acho que é uma questão muito mais complexa. E acho até que há um equívoco muito grande relacionado
a felicidade. Existe uma frase de um filósofo, me perdoe que eu não vou saber citar o filósofo hoje, mas vou citar assim mesmo a frase, que eu acho que resume muito bem a felicidade, porque ele coloca o seguinte, ele diz que a felicidade é a menor distância entre aquilo que você é e deseja ser, e entre aquilo que você tem e deseja ter. Eu acho isso fantástico e extremamente realista. Porque quando você tem algo e aquilo que você quer a mais é muito próximo da tua atual realidade, é óbvio que isso está dentro de um campo de possibilidades muito grande de ser realizado. Não é verdade? Do ponto de vista emocional também. Quer dizer, quando a exigência que você faz em relação a você não é mudar de hoje para amanhã completamente a tua personalidade, mas é melhorar paulatinamente alguma coisa, ainda que pequena. Eu exemplifiquei aqui esses tempos, se você é um mentiroso contumaz, eu acho que você estaria mentindo se fizesse a seguinte promessa: a partir de agora eu não minto mais. Porque isso, se o acompanha ao longo da vida, é óbvio que você não vai romper disso de um momento para o outro. E isto vai fazer de você um sujeito infeliz, porque você vai fazer uma exigência descabida e no primeiro momento que você mentir, tu não se perdoa e entra em depressão. Poxa, eu tinha prometido e não consegui cumprir para mim mesmo a promessa que fiz para mim de não mentir mais. Então qual seria o consciente para se manter no nível de felicidade aceitável? Vou tentar mentir menos. Não é verdade? Porque isso o faria sentir-se feliz cada vez que você percebesse que hoje você mentiu um pouco menos que ontem. E essa satisfação em relação a esse pequeno avanço talvez fizesse de você um sujeito verdadeiro num determinado momento, através desta prática constante, deste ganho diário. Isto vale para qualquer tipo de projeto, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista material. Eu sempre digo que o maior exemplo de insatisfação humana, me perdoe os donos de lotérica, eu não estou fazendo campanha contra as pessoas, mesmo porque, mesmo que eu fizesse, não ia resultar em nada, elas iam continuar jogando na loteria. Mas é um exemplo que eu gosto de dar, porque é um exemplo muito interessante. As filas de lotérica, para mim, é uma evidência da insatisfação humana relacionada à vida material. Mas essa insatisfação humana relacionada à vida material se deve muito ao fato da ausência de percepção daquilo que já se tem. Eu cito num dos livros nosso a velha frase, que o indivíduo diz que só parou de reclamar que não tinha sapato quando encontrou alguém que não tinha pé. Porque é essa visão que nós temos que ter relacionada à vida. Às vezes nós reclamamos que nos falta tanto para sermos felizes. Mas, meu Deus, será que nós observamos aquilo que já temos? O sujeito reclama da esposa, quantos que não conseguem sequer casar? Ou a mulher reclama do marido, quantos que não conseguem sequer ter um marido? Então, quantas vezes você já agradeceu por ter uma esposa ou um esposo? Reclama dos filhos, mas quantos que não têm a capacidade de gerar filhos? Quantas vezes você já agradeceu pelo simples fato de ter um filho, ainda que seja um filho meio errado, mas você teve a graça de ter um filho? Porque eu acho que o passo seguinte sempre depende da firmeza do passo que foi dado. Eu sempre digo que o avanço da vida material é um reflexo da satisfação daquilo que já se tem. Porque eu só posso ser feliz com algo mais se aquilo que eu tenho efetivamente já me faz feliz. Se eu já reconheço aquilo que tenho. Eu só posso ser feliz com o filé mignon quando eu sou feliz com aquele pão simples que me alimenta num dia de fome, como ela colocou muito bem a questão do copo d'água. Então, novamente, essa ausência desse autoconhecimento daquilo que se é e daquilo que se tem.
Porque se eu não sei efetivamente quem eu sou e o que de fato eu tenho, consequentemente fica muito difícil de eu estabelecer o que eu almejo, quais são as minhas pretensões em relação ao futuro, quais são os meus projetos do ponto de vista do ser, da pessoa, do ponto de vista emocional e do ponto de vista material. Porque sou muito limitado em relação a mim mesmo. Então eu acho que realmente a felicidade não é, ao meu ver, algo utópico. Até porque eu estaria contradizendo a mim mesmo. Eu me sinto um homem tremendamente feliz há muitos anos. Tem momentos difíceis na vida? Tem. A perda de um ente querido, uma situação material difícil. Eu sou um ser humano como qualquer outro. A vida me impõe dificuldades constantemente. Agora há pouco estava comentando com o Júnior, minha esposa bateu o carro dela na terça-feira e eu bati ontem o meu. Mas isso só acontece porque a gente tinha automóvel, senão a gente nem batia o carro, não é verdade? Então tem que ver os aspectos positivos mesmo diante da adversidade, né? E quantas vezes a gente tem dificuldade para ver os aspectos positivos diante da adversidade? E entra para o time do coitadinho de mim, futebol clube. E tudo acontece comigo, tudo de errado é só comigo. Não. Eu diria que mesmo naqueles que se julgam sofredores, se fizer uma análise verdadeira de um dia de 24 horas, vai encontrar muito mais coisas boas no decorrer desse dia do que ruim. As horas de sono, o momento de descanso, de alimentação, aqueles instantes com a família ou com os amigos, aquele momento que você faz algo que gosta, do teu futebol, da tua leitura, ou da tua novela, ou do teu filme, do teu lazer, seja ele qual for, né? Então a dificuldade reside nessa ausência dessa felicidade, parece algo utópico, sempre tão distante. Eu diria que a dificuldade reside às vezes na ausência de visão. Eu acho que quando a Bíblia diz saia das trevas para a luz, ela quer dizer isso. Enxerga a tua vida, abre os teus olhos. Enxerga tudo que está diante de ti. A vida é um grande banquete e você é livre para se servir dele. Mas qual é o teu senso de gratidão em relação a tudo aquilo que a vida já te deu? O ar que tu respira, a chuva de hoje, o sol de ontem, a noite tranquila de sono. É tão fácil reclamar por aquilo que não se tem, e tão difícil ser grato por aquilo que se possui. E repito aqui então a frase do filósofo: para mim a felicidade reside na menor distância daquilo que sou e pretendo ser, daquilo que tenho e pretendo ter. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco na noite de hoje. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande, Brunópolis, Tangará e agora em Otacílio Costa no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre. Programa esse que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Eu lamento
eu tenha mais perguntas aqui para responder na noite de hoje, mas infelizmente o nosso tempo é muito breve e, como deu para vocês perceberem, eu sou um tanto quanto enrolão nas minhas respostas, né? No bom sentido, né? Na verdade, a gente tenta efetivamente responder o mais possível dentro de um contento possível que possa efetivamente agregar algum valor às perguntas que nos foram feitas. Eu peço desculpa àqueles que nós não conseguimos responder na noite de hoje, prometo a vocês que no próximo programa o faremos, e gostaria de encerrar um breve trecho aqui do Brahma Kumaris que nos diz o seguinte: a introspecção é a pedra fundamental de todas as virtudes. Sem ela, a transformação da personalidade não pode acontecer, pois a pessoa será incapaz de trabalhar as profundezas de sua própria personalidade. Introspecção significa mergulhar dentro de si mesmo. Quando existe essa virtude, a pessoa pensará, verá e escutará prioritariamente aquelas coisas que conduzem ao autoaperfeiçoamento. Esta virtude desperta os poderes do eu e termina com os conflitos internos. Muito obrigado pela sua companhia na noite de hoje. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Boa noite.